Mas voltando, né, ao que nós estávamos aqui, então, falando sobre a educação dos filhos, como não irritar, como não causar desânimo a eles. Quando e como os pais devem conhecer as capacidades e personalidades da criança ou dos seus filhos, cuidando para não anular as suas identidades. Sim. Sua identidade, aliás, né? Ou suas identidades. A identidade do filho é algo que precisa ser trabalhada eu costumo dizer desde o ventre. Por quê? Porque a gente sabe que a partir da 4ª semana de gestação, as crianças, os fetos, já conseguem sentir as emoções da mãe. E também já distinguem as vozes. Tanto é que quando as crianças nascem, né, a voz da mãe é calma, coloca assim o bebê pertinho da mãe, ele sente o cheiro. Então são vários relatos que a gente tem dessas experiências que realmente comprovam essa fala, né, de que a criança, sim, dentro do ventre, ela consegue sentir a emoção da mãe e também já consegue identificar a voz da mãe e do pai. Quando nós pensamos em identidade da criança, a gente pensa naquilo que a gente desenvolve através da nossa cosmovisão bíblica, daquilo que vem geneticamente já atribuído à criança, do pai e da mãe, e daquilo também que ela tem de leitura de mundo. Uma maneira assim bem prática do pai anular a identidade da criança é quando ele faz comparações. Eu acho que isso é tão terrível, a comparação que atinge até os adultos, né, irmã Patrícia? Porque o que a criança pensa? Quando o pai diz assim, olha lá, o teu priminho, por exemplo, tirou nota 10 em matemática, você tirou 5. Você tem que fazer como seu primo. Aí ele olha pro primo, ele lembra de uma lembrança de um momento que ele teve com o primo que o pai não sabe, por exemplo, que o primo empurrou ele, ou que ele viu o primo fazendo uma maldade. E ele pensa assim, mas eu não quero ser que nem meu primo, porque eu sei que meu primo não é tão legal assim. Ele pode ser 10 em matemática, mas ele tem outra coisa que ele não é legal. Porque criança conhece criança. Sim. E aí, o que vem à mente dessa criança? O meu pai gostaria de ter o primo como filho e não eu. Ele não me ama do jeito que eu sou. E ele acaba se sentindo rejeitado. Ao invés do pai conseguir que o filho vá e estude matemática e acabe gostando de matemática, pelo contrário, o filho vai detestar matemática e não vai querer, porque matemática separa o amor do pai e do filho. Olha como é complexo a mente de uma criança. Porque a criança, ela precisa de tudo muito explicado. Então, o que o pai deve fazer? Estudar junto com o filho. É um momento de relacionamento íntimo. O pai pode contar uma experiência que ele teve com a matemática. Ai, filho, na tua idade eu também não gostava. Eu tinha uma professora que pegava muito no meu pé. E ali eles vão desenvolver uma amizade, um momento de confiança. O pai vai dizer assim, filho, eu também tinha dificuldades, mas eu estudei e superei. Olha como é diferente a metodologia. Totalmente diferente. Uma esmaga ele e a outra eleva, dá ânimo. É o ânimo, faz ele viver. Porque ânimo a gente pensa em seres animados, seres vivos. Quando o pai irrita o filho e faz com que ele tenha desânimo, o pai tira um pouquinho da vida dele, um pouquinho da vitalidade. Então o filho não fica com coragem e boa vontade. Não, pelo contrário. É um momento assim do filho se retrair. E se inibido naquele desafio. Então mude a sua estratégia. Em vez de ele avançar, ele vai até regredir. Porque ele está comparando ele comparações, provoca ciúmes, né? Que é uma obra da carne terrível e que a criança leva para a vida adulta, para os seus relacionamentos posteriores. Olha quanto é prejudicial uma simples comparaçãozinha. E pode trazer também comparações, ele vai estar disputando, não comparação, vai trazer algo em disputa, que ele vai estar sempre disputando com o próximo, que não ele tem que ser melhor. E não é por aí, né? E não era isso que era para ser passado, né, irmã Patrícia? Não é. Então, a gente entende que isso deve ser extremamente errado e fere profundamente os sentimentos, né, e as emoções da criança. Eu entendo as dificuldades dos pais, mas o que o pai precisa, então, ter uma atitude. Se ele não sabe como lidar com a situação, procure ajuda. Procure aconselhamento, converse com outros pais, busque ajuda de um terapeuta infantil, porque assim, não dá para o pai ficar insistindo numa coisa que não está dando resultado e que não está fazendo o filho feliz. E tem uma outra coisa que me incomoda bastante nos relacionamentos de pais e filhos, que são os gritos.
Isso é extremamente importante. Eu estava lendo aqui que muitas vezes os pais querem firmar sua autoridade através dos gritos, né? E impor o limite através dos gritos, e está totalmente errado, né, irmã Patrícia? Nos coloque aí para nós entendermos melhor essa situação. Irmã, primeiro eu quero desenhar para os ouvintes o que acontece no organismo da criança quando ela ouve gritos. Todo mundo já deve ter visto uma foto de um cérebro, né? Que ele tem 2 hemisférios. Uhum. Então, no meio, o que liga? Tem uma parte do cérebro que faz essa ligação entre os 2 hemisférios que se chama, né, o corpo caloso. Uhum. Quando o pai grita com a criança, aquela parte do cérebro se contrai. Olha só. E quando ela se contrai, tanto o hemisfério que é da criatividade, quanto o hemisfério que é do racional, que é uma questão de... Então, os 2 hemisférios ligam ali com a questão de equilíbrio, eles têm uma tensão. Então, quando isso desenvolve na criança muitos traumas, desenvolve dificuldades de equilíbrio, dificuldades do raciocínio lógico, tá? A criança é acionada na sua rota de fuga, a adrenalina dessa criança sobe e ela não consegue ouvir mais nada. Ela só consegue se concentrar no quanto aquilo é desconfortável. Então, se o pai quer ser ouvido para o seu filho, gritar é a pior estratégia. Fale no tom normal com o seu filho. Existe até um ditado no mundo que diz que quando você grita, você perde a razão. Perde a razão e perde a voz. Perde a voz, perde a autoridade, perde tudo, né? Porque você já mostrou um descontrole emocional. Porque pro pai chegar ao ponto de gritar pro filho, é porque ele já perdeu alguma coisa. Ele já perdeu a atenção do filho, ele já perdeu a credibilidade naquela fala. Então ele precisa dar um grito para. Só que ele acha que gritando ele vai chamar a atenção. Só que não. Ele não vai chamar a atenção para aquilo que ele quer ensinar. Ele vai chamar a atenção para o momento de desconforto, que é o medo, que é a rota de fuga. Ele vai olhar pro pai e vai pensar assim, ó, por onde que eu posso fugir? E foi feita uma pesquisa na Universidade de Pittsburgh que falou assim, ó, que 1.000 famílias foram entrevistadas. Dessas 1.000 famílias, eles conseguiram dividir quais foram as crianças que foram criadas através dos gritos e quais que não foram. Acompanhando o desenvolvimento das crianças que foi criada à base de gritos, elas desenvolveram muito mais na adolescência transtornos de agressividade, transtornos de ansiedade e depressão do que aquelas que não foram criadas aos gritos. Claro que a gente tem a tendência que é genética, que é uma questão de uma predisposição orgânica, mas essa predisposição ela pode sim ser acionada pelo ambiente. Então, se a criança já tem ali na sua genética uma predisposição para um transtorno de ansiedade, o meio irá potencializar. Então, é muito complicado e é algo muito sério quando a gente trata de uma educação de uma criança através de gritos e agressões. Gritos é uma agressão verbal e é um abuso. Um abuso emocional. Seria uma opressão, no caso, na linguagem mais cristã, né? Estaria oprimindo a criança, esmagando ela, a forma dela se portar até. E N pesquisas mostram como é prejudicial, por exemplo, palavras malditas, palavras que vêm para ferir o emocional das pessoas. Tem uma outra pesquisa em que deram uma quantidade de palavras para as pessoas decorarem e quando chamaram essas pessoas para ver quantas palavras, né, elas tinham conseguido decorar naquela listagem, a maioria das pessoas conseguiram decorar muito mais as palavras más, pejorativas do que as palavras amenas, palavras de que dão qualidade e palavras boas, digamos assim. Então, as pessoas, elas guardam muito mais os gritos no seu emocional, elas guardam muito mais as formas de violência, seja física, psicológica, elas guardam muito mais os momentos ruins do que os momentos bons. Porque aquilo vai causar uma marca, né, neles. A palavra de Deus diz aqui até, ó, como educar, né, como ser no comportamento, ó. Toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de dentre vós, né? Se a palavra tá mandando tirar, é que com certeza faz mal pro ser humano. Então, gritaria, blasfêmia, amargura, tira, arranca no meio da família. Porque, com certeza, assim, ó, depois que o pai e os pais conseguirem superar
essa forma de ser, porque as famílias muitas vezes se acostumam. E às vezes vem o próprio pai ou a própria mãe foram criados desta forma. Irmã Patrícia, deixa eu levantar uma outra questão assim. Se o pai não consegue ter esse domínio emocional, tá? E ele necessita de auxílio com o seu filho, ele pode procurar um auxílio, né? Pode. O pai, a mãe, para como educar melhor o seu filho, para não chegar na fase crítica da adolescência depois, que é muito mais difícil. Então, eu estou perguntando para a irmã se seria esse o meio. A minha primeira formação como terapeuta foi neuropsicopedagoga, porque eu queria trabalhar com crianças que tinham déficits, transtornos, síndromes, enfim, eu queria trabalhar com esses casos. Quando a mãe trazia a criança até mim, eu fazia toda a anamnese para propor um tratamento. Eu via que muitas vezes não era um transtorno. Existe o transtorno, sim. Ele é orgânico, muitas vezes genético, tá? Que precisa ser tratado com médicos e tudo mais. Mas muitas vezes não era uma questão de transtorno, era uma questão de negligência emocional. E aí, quando eu olhava para a criança ali nos seus 4, 5 anos, eu vi que eu precisava tratar a mãe antes de tratar com a criança. Porque comigo em terapia, ele ficaria 1 hora por semana. Nos demais dias e horários, ele ficaria com a mãe. Então, a mãe precisava ter recursos para lidar com os desafios que aquela criança estava apresentando. Eu começava a tratar a mãe. Tratando a mãe, eu vi que a mãe já estava exausta, estava se sentindo muitas vezes solitária, porque o seu companheiro fica muitas horas fora no trabalho, muitas vezes chega de noite, tem seus compromissos e tudo mais. Aí o pai começou a vir para a terapia. Olha só. Quando eu me dei por conta, eu estava fazendo terapia familiar. E aí nós fomos buscar, então, formação para isso. Eu fiz, então, especialização em saúde mental. E depois eu fiz psicanálise. E agora eu estou desenvolvendo um trabalho com crianças que sofrem abusos físicos, psicológicos. Porque a formação, ela não para nunca. Não, é verdade. E aí a gente começa a perceber assim, ó, coisa linda isso. Toda a família está envolvida no processo de desenvolvimento da criança. Então, toda a família precisa, sim, de ajuda. Muitas vezes eu chamo a avó, porque a avó é a cuidadora, né? Que busca na escola. Quem está ali, né? Que dá o almoço para a criança. Então, eu trago a avó, porque é uma outra geração. E eu muitas vezes, mas eu não consigo mais acompanhar, ele corre muito além de mim. Eu trago a avó e auxilio ela a ter, então, esses momentos com o seu neto, naquele momento que ela está como cuidadora dele, para ela poder lidar com essa situação. Então, a gente atende-se a família e infelizmente, irmã, as pessoas procuram ajuda quando o problema já está explodindo. Muito evidente. Então, se você aí quer planejar sua família, quer ter filhos, mas tem coisas ainda que te incomodam, traumas de infância, um mau relacionamento com o seu pai, coisas que você gostaria de tratar e superar, procure ajuda. Porque às vezes as pessoas querem ter filho, mães, mulheres, aliás, né, que querem ter filhos, mas não têm porque tem um trauma, né, ou porque sofreu algum tipo de abuso no passado e tem medo que isso venha acontecer ou ela transmita algum tipo de emoção para a criança. E então é necessário essa terapia, né? Olha só, ouvinte, minha amada irmã, meu amado irmão, você pai ou mãe que está ouvindo agora, ou você que deseja ter um filho, você tem uma orientadora, você pode procurar a orientação, a irmã Patrícia vai estar lhe atendendo. Busque ajuda, não se encolha, não fique escondido, não fique montado no seu problema, achando que não tem solução, porque tem. E Deus, através da irmã Patrícia do Vaso, da irmã Patrícia, vai estar agindo é uma mulher de Deus, está dentro da palavra de Deus, além de toda a bagagem